Foi. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Trevo Podcast. Eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Maciel. Olá, boa noite a todos. É um prazer e uma satisfação estar aqui Mais uma vez, gravando o Trevo Podcast. E, acima de tudo, falar de temas importantes aqui para a cidade, para o município, para o Pará, e trazer informação, né? Que é o mais importante, conversar, dialogar, debater. E vamos lá. Esse podcast de hoje é um podcast bem aleatório, a gente não decidiu um assunto legal para falar, mas algumas pessoas perguntaram, devido ao último episódio que a gente gravou no dia 15, a respeito do estúdio e como elas podem estar usufruindo de tudo isso aqui, dessa estrutura, para colocar um projeto à frente. Então, Léo, como foi que a gente conseguiu essa estrutura aqui? Conta aí para o pessoal. Olha, é algo bastante interessante, porque no primeiro momento a gente já tinha a ideia de fazer um podcast, ou seja, conteúdo audiovisual para plataformas digitais. E só que nós tivemos um grande empecilho, que foi a questão econômica. Então, Tá tudo caro, né, nesse país. Infelizmente, devido à crise, ao corona e outras coisas, os equipamentos ficaram extremamente caros. Então, nesse primeiro momento, a gente meio que desistiu do projeto, porque para produzir algo com qualidade, a gente precisa de equipamentos bons. Então, foi meio que um pouco triste, assim, que a gente meio que desistiu, porque não tinha os equipamentos. Né? Naquele momento a gente não tinha os equipamentos necessários para trazer algo com qualidade. Porque não adianta a gente fazer algo, um conteúdo audiovisual, que não seja com qualidade, que seja de uma boa captação de áudio para vocês ouvirem, entendeu? Exatamente. Então, a gente desistiu no momento. E quando foi no mês de setembro, foi outubro, foi setembro. A Paty, através das suas redes sociais, informou que estava fazendo um estudo de podcast aqui na ADESC, que é uma associação comunitária aqui na Rua do Furacão, e que o estúdio de podcast seria comunitário para todos. Então, a gente trouxe o projeto a ela. A gente trouxe o projeto para ela. Ela analisou. A princípio, ela adorou. Graças a Deus, ainda bem. Como o conteúdo um pouco mais formal, relacionado à história do município e tudo, foi algo que ela gostou assim de primeiro e convidou a gente para fazer parte desse projeto aqui da ADESC. Certo. Então, nós tivemos o grande prazer de ser recebidos aqui pela Dona França, pela Ritinha, pela Rita de Cássia, né? Pela professora Patrícia. E depois nós tivemos o grande prazer, que foi não só receber essa estrutura, mas de presente ter uma entrevista muito interessante com uma pessoa que é meio que uma inspiração para a gente, que é o professor Laércio Braga. Então, eu digo que esse podcast, ele é a nossa alma. E a gente está muito empolgado para trazer conteúdos interessantes, bons. Destinados ao nosso município, né? Destinados ao nosso município, que nem o professor Laércio falou, criar uma identidade, criar uma ideia de cultura do nosso município, que é muito rica e atrelada aos indígenas, aos nordestinos. Muita gente desconhece a história da nossa cidade, né? Certamente. Principalmente essa geração mais novas, e até mesmo aqueles que não nasceram aqui, que foram imigrantes, que migraram para cá, desconhece a verdadeira história da cidade. A gente tenta trazer, apresentar para o nosso público aqui de Santa Maria a nossa história, como ela aconteceu,
E também trazer a história contada pela visão dos moradores daqui da época e os mais antigos, que infelizmente essa geração está se acabando e a gente tem que aproveitar ao máximo, documentar esse conteúdo para que essas memórias não sejam apagadas. Isso, porque querendo ou não, isso aí faz parte de uma cultura, da nossa cultura, né? Então, Perfeito. é importante a gente documentar isso, Cara, conversar. legal. Mas bora dar uma palhinha aqui pro pessoal. Como foi que surgiu Santa Maria, Léo? Olha, Santa Maria, ela foi criada, podemos dizer assim, criada, emancipada como município em 1961. Mas a Santa Maria, Vila Santa Maria, que era parte do município de Igarapé-Açu, é datada desde a década de 20. Moradores que vieram do antigo leprosário do Prata migraram para cá por causa da criação do leprosário lá, da né? criação do leprosário. Gente, para quem não sabe, leprosário nada mais é do que um hospital, um centro de internamento para portadores de hanseníase, que naquela época era uma doença muito grave e desconhecida, né, cara? desconhecida. E graças a Deus, hoje a gente tem possibilidade de estar imunizado dessa doença muito perigosa. Cara, a gente pode dizer também que as missões religiosas da Igreja Católica, elas foram fundamentais para a criação da nossa cidade de Santa Maria. É tanto que acredita-se que o nome Santa Maria do Pará tenha tido essa influência, esse nome, por influência da comunidade religiosa que aqui fazia as missões, né? E isso, os frades que vieram do leprosário junto com o povo, que fundaram fizeram o marco zero do município, que nem o professor Laércio fala, que foi a Igreja da Matriz. Então, até indico vocês lerem os livros do Laércio, por exemplo, porque ele é muito detalhista. Ele traz um trabalho incrível a respeito da história. E você ter acesso a esse conteúdo é muito legal. Você emerge numa história da nossa cidade que, cara, não é porque a gente é pequeno, no interior, mas a gente tem uma história muito bonita. Uma história muito interessante. E vale a pena pesquisar, apesar dos livros do Laércio serem um pouco inacessíveis, você pode facilmente encontrar eles digitalizados na internet. Certo. Então, dá uma dica aí, pessoal, né? Entre Trilhos e Beija-Flor, Povo Feito Eleito. Isso. Cara, apesar da nossa cidade ter iniciado ali em 61, não é isso? Isso. Através das missões religiosas, a vinda de moradores ali da região do Prata, a gente também teve muita influência depois de alguns anos da Estrada de Ferro. Isso. Né, que ajudou a desenvolver essa região, a região Bragantina. Não sei se quando você anda nesse trajeto aqui de Belém para Bragança, você sempre vê aquelas plaquinhas, né? Região da Bragantina. Porque essa região ela foi fundamental para o desenvolvimento das cidades que ficavam à margem da Estrada de Ferro. E Santa Maria já estava bem importante naquela época, tanto que a gente tinha um ramal, um Decalville, dedicado a vir buscar recursos, mantimentos, produção de diversos produtos aqui de Santa Maria, né? Não só de Santa Maria, também São Miguel. Isso. Trazia para entregar na Maria Fumaça. Isso. Gente, era engraçado que o trem era um trenzinho bem pequenininho, e esse trem, se você conversar com seu avô, com as pessoas mais velhas, eles vão falar que um trenzinho bem pequenininho mas tem uma importância tão grande para a história do nosso município. E o Prata,
o ramal São Jorge do Jabuti, que hoje é o Santo Antônio do Prata, né? Então as histórias desse município estão todas interligadas pela ferrovia. E esse trenzinho ele foi fundamental, porque foi a ideia de construir esse pequeno ramal fazia parte de até o Laércio cita isso em um dos seus livros. Eu posso estar me equivocando em relação a algumas informações, mas pelo que eu lembro, existia um plano nacional de integração para fazer com que existisse um grande ramal ferroviário aqui no Brasil. Então, a ferrovia que passava aqui por Santa Maria seria interligada por um sistema nacional, uma ferrovia enorme, que levaria... Que hoje, depois de ver que as estradas de ferro eram deficitárias, foi investido no projeto de rodovias, né? Que hoje faz essa interligação que anteriormente acreditava-se que seria pela estrada de ferro. Isso. E só ressaltando também que a ferrovia Belém-Bragança tinha o intuito de ligar Belém a São Luís. Então, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Seria então muito importante, porque escoar toda a produção dessa região através dos grandes portos em Belém, e também para o Maranhão. E, gente, só lembrando que naquela época não existia rodovias aqui na nossa região. Exatamente. As rodovias só começaram a ser introduzidas aqui na nossa região na década de 40, com Getúlio, tanto que a BR-316 é chamada de Rodovia Getúlio Vargas, que liga Belém ao Nordeste brasileiro, e a BR-010. Tanto que é a famosa Belém-Brasília. A Belém-Brasília, que liga... Construída pelo famoso Bernardo Saião. O padre, o Laércio, novamente citando o professor Laércio aqui, ele descreveu que o padre que fundou a igreja da Matriz aqui em Santa Maria vislumbrou e disse assim, abre aspas, que Santa Maria seria um lugar muito importante, porque ela fica no coração do Pará. E teria um papel muito importante. Passaria tudo aqui por Santa Maria. Exatamente. E até hoje, ele não mentiu. Não mentiu. Inclusive, eu até chego a dizer para alguns amigos que as empresas, essas companhias de transportes, elas... Claro que uma cidade de interior é complicado você investir em um projeto milionário aqui. Mas aqui daria um centro de distribuição de mercadorias para o Pará muito bacana, cara. Porque a gente é uma cidade trevo, a gente interliga Belém ao resto do mundo. Então, ao invés essas carretonas que vêm cheias de mercadorias irem para Belém, descarregar e ocupar esse trânsito, elas poderiam morrer aqui em Santa Maria. E daqui de Santa Maria distribuir para o resto do Pará. É algo assim que é uma visão, claro, depende muito do contexto do município. A gente é um município que não tem estrutura de quase nada ainda, mas que se recebesse um investimento à altura, poderia mudar a história do transporte aqui no Pará, né? Acho que deveria ter uma parceria município-estado, pelo menos, na questão, claro, para tentar trazer, porque primeiramente entra o estado com a estrutura e depois entra a iniciativa privada com investimento e tentar desenvolver Santa Maria de alguma forma. Falta interesse, né? Automaticamente, o crescimento de Santa Maria ela leva ao crescimento de muitas outras cidades da região. O desenvolvimento inclusive das regiões que são de colônia hoje, né? Uhum. Então, a gente tem uma forte produção da mandioca aqui, mas a gente tem um papel fundamental, que é, como a gente falou agora há pouco, interligar a capital paraense ao restante do Brasil através das rodovias. Aqui é o entrocamento rodoviário. A gente não é aproveitado nessa questão, né?
É bastante deficitária a questão, né? É isso aí. E é importante também falar, saindo um pouco desse tema político, que é um pouquinho polêmico, mas voltando um pouco mais para a história, algumas cidades aqui do Pará, elas tiveram a sua gênese com a estrada de ferro. Por exemplo, Benevides, Castanhal, Capanema, Benjamin Constant, que hoje eu posso estar enganado, mas se eu não tiver... Posso estar enganado, mas hoje se chama Tracuateua, município de Tracuateua, e Bragança. Benjamin Constant era mais bonito. Benjamin Constant era mais bonito. Perdão, Bragança já existia. Bragança foi uma das primeiras cidades. Inclusive, era importante do Pará. escoar a produção da farinha ali de Bragança para Belém, né? Isso. Tanto que o ramal ele foi dedicado a chegar lá. Apesar de o projeto inicial levar ao Maranhão, Bragança ela foi importante, né? Tão importante que o ramal foi até lá. Foi um grande, assim, a ferrovia foi ao mesmo ponto que gerou um certo desenvolvimento, também gerou um grande problema econômico, por ser deficitária, né? Exatamente. E para quem não sabe, se você já sabe, tudo bem, mas para quem não sabe, nunca viu a Maria Fumaça, tem uma delas que fica em exposição lá na Praça do Estrela, em Castanhal. Não sei se você já viu esse trem lá. Esse era um dos que rodava aqui no nosso ramal Belém-Brasília, da BR de Bragança, né? Como era? O nome da estrada? Belém-Bragança, rota turística. Não, o nome que dava para a Estrada de Ferro. FB de Bragança. FB de Bragança. Era a empresa responsável. Isso. Que foi um investimento, se eu não estiver enganado, francês, né? Foi Não me lembro agora. Se eu não tiver, foi francês ou foi inglês? Algo assim. Que veio para cá, para o Pará, para tentar desenvolver essa ferrovia, né? Isso. E depois de, sei lá, 30 anos, eles conseguiram fazer o trajeto todo entre Belém e Bragança, e depois eles foram desenvolvendo esses ramais pequenos, chamados de décalvule francês, né? Que são bitolas pequenas, trilhos pequenos, e foi nesse contexto que nasceu esse pequeno trecho aqui entre Igarapé-Açu, a Vila do Livramento e Santa Maria do Pará, que, se eu não estiver enganado, até ali a estação ficava ali na Rua do Corujão. Eu já ouvi falar mesmo que tinha a estação ali. Existem duas informações. Eu gostaria até de falar também que acho que um senhor, um pai de um colega meu, disse que ele pegava o trem ali próximo onde é o Ceará Variedades hoje, perto do ponto do mototáxi. Sim, passava em frente ao mercado municipal. Isso, ao mercado, exatamente. Mercado novo, né? Antes do mercado velho, mercado velho. Ficava localizado onde hoje a Radisco ali, né? Naquela esquina da Radisco, onde era o Bidu antigamente. É isso aí, pessoal. Então, o Trevo Podcast, ele basicamente vai adentrar nessa questão histórica, e se você que está nos ouvindo tiver alguma história para contar sobre os seus avós, ou até mesmo o Sul, e quiser contar essa história para o povo santamarinense, estamos de portas abertas, fique à vontade de entrar em contato. Só chamar a gente no DM aí do Instagram, que nós vamos estar lhe dando a oportunidade de contar a sua história para o povo de Santa Maria. Quero agradecer mais uma vez ao episódio de hoje, que foi bem aleatório. E se você gostou, se interessou por esse conteúdo de alguma forma, saiba que vamos estar trazendo mais e mais. E para não perder, segue a gente no Instagram, nas redes sociais. Estamos como @TrevoPodcast. Certo, pessoal? Então, obrigado pela audiência de hoje. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.